Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um replante de orquídea terrestre. Eu vou separar essas duas orquídeas aqui. Quem acompanha aqui os vídeos do canal sabe que nesse vaso tem uma orquídea Phaios, que é a orquídea capuz de freira, e uma híbrida de Phaios com calante, que é a capuz de freira vermelha. Então, como já encheu bastante aqui o vaso, e elas florescem ao mesmo tempo, mas são plantas aí bem diferentes, eu resolvi fazer o replante delas e vou mostrar tudinho nesse vídeo. Deixa eu mostrar aqui como elas estão bonitas. Elas soltaram brotações novas. Olha aqui, estão bem verdinhas. Tem essas folhas que lembram folhas de palmeira. E essa daqui que tem a folha maior e mais larga é a Phaios Tankerville, ou orquídea capuz de freira, como ela é conhecida popularmente. Já essa outra aqui, ó, que tem as folhinhas menores e mais finas, é o híbrido de Phaios com calante, que é a capuz de freira vermelha. Essa folha aqui, ó, é da brotação passada, por isso ela tá assim meio queimadinha, também pegou um solzinho nela, mas ela vai descartar essa folha. Vão ficar só essas aqui, que são das brotações novas. Então, vou separar aqui as duas, vou deixar foto aí para você ver como que é a floração delas. E vou deixar também na descrição aqui o link do vídeo onde eu mostro as duas floridas e falo um pouquinho sobre o cultivo. Então, o primeiro passo aqui vai ser retirar elas do vaso. Vou pegar aqui a bandeja e para tirar elas desse vaso aqui, eu vou tentar aqui ir apertando, mas eu não sei se elas vão sair com facilidade, porque são orquídeas que produzem muitas raízes. Eu vou puxar aqui que eu tenho a impressão que vai sair tudo de uma vez. Então, vou puxar aqui os pseudobulbos mais antigos delas, com bastante cuidado. E olha aí, gente, como tá maravilhoso o desenvolvimento. Olha o tanto de raízes. Abaixei aqui a câmera para ficar mais fácil de mostrar e olha o enraizamento dessas orquídeas. Tinham raízes até embaixo no vaso, no pezinho do vaso. Tá maravilhoso. Eu não sei nem por onde começar a mexer aqui nessas plantas. Mas como elas precisam de mais espaço, por aqui já dá para saber que elas estavam precisando de mais espaço, né? Porque esse tanto de raízes aqui não tinha mais onde sair raízes. Então, eu tive que mexer. Agora eu vou ver aqui como eu vou separar. Essa parte aqui, ó, toda é da Phaios. Então, eu vou ter que cortar aqui no meio para separar as duas. E esses pseudobulbos aqui mais compridinhos são da Phaios com calante. Eu vou pegar aqui uma faquinha que eu uso aqui nos meus replantes e vou dividir aqui. Não vai ter como não machucar as raízes, porque tá uma planta muito entouceirada, muito cheia, né, de raiz. Não tá entouceirada, tá cheia de raiz. Ó, já estou conseguindo separar elas. Aí vai ficar mais fácil de replantar. Aí, ó. Então, vou tirar aqui essa muda aqui, que é a da calante. Eu acho que a maioria das raízes aqui são da Phaios. Já separei aqui as duas plantas. Agora eu vou fazer a limpeza dessas raízes e já volto mostrando o replante. Bom, gente, já terminei aqui de fazer a limpeza delas. Cortei bastante raízes, mas não cortei todas não. Essas aqui eu vou manter para elas não sentirem tanto, porque está quase na época delas florirem. Então vou deixar essa daqui aqui no cantinho, essa daqui aqui no outro cantinho. Aqui, ó, tá o emaranhado de raízes que eu retirei delas. Agora eu vou limpar essa bagunça aqui e já volto com o replante. E a primeira que eu vou replantar vai ser essa daqui, a Phaios.
Olha aqui como ela tá bonita. Tem os pseudobulbos antigos aqui, ó, dá para fazer mudas com eles. É só separar eles aqui do caule, mas eu acho que por enquanto eu não vou fazer isso não. Vou deixar ela se desenvolvendo, entouceirando mais. Aí no próximo replante eu separo esses pseudobulbos antigos e faço as mudas. Deixa eu mostrar aqui o vaso que eu vou usar para plantar ela. Esse vaso aqui tem 5 litros. Ele é bem furado aqui no fundo. Aí eu vou colocar aqui, ó, uma mantinha de drenagem só para o substrato não ficar vazando no chão. Vazar somente a água da rega. Então eu coloco a mantinha de drenagem tampando aí um pouco os furos. Agora eu vou colocar aqui dentro isopor e pedra brita para fazer aí também uma drenagem e eu não precisar usar tanto substrato. Ó, coloquei uma quantidade de isopor. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho de pedra brita, vou colocar aqui dentro também. Não coloquei muito, é só para dar um pezinho aí pro vaso. E agora eu já vou para a parte de colocar o substrato. O substrato que eu vou usar é um substrato que eu comprei praticamente pronto, esse substrato aqui. Esse substrato aqui eu não preparei ele todo, ele já veio praticamente pronto, eu só adicionei alguns componentes. Então comprei um substrato para planta ornamental na Shopee que vinha com palha de arroz carbonizada, casca de pinos triturada, carvão vegetal triturado, matéria orgânica que eu acredito ser humus de minhoca ou trufa, e também a perlita expandida, que é esse branquinho como se fosse isopor que tem no meio do substrato. Aí para deixar ele ainda mais drenável, eu coloquei mais um pouquinho de palha de arroz carbonizada e coloquei também areia grossa para construção. Foi somente isso aqui que eu usei no substrato. Então vai ser esse o substrato que eu vou plantar ela. Ficou bem fofinho, bem drenável, mas se você quiser preparar aí seu próprio substrato, você pode pegar uma medida, no caso aqui vou usar esse vasinho aqui como exemplo. Você coloca uma medida dessa de matéria orgânica, que pode ser aí uma terra vegetal adubada, humus de minhoca, uma medida dessa de palha de arroz carbonizada, uma medida dessa de areia grossa para construção, pode colocar também uma medida de carvão vegetal triturado, uma medida de casca de pinos triturada, e também uma medida aí de perlita expandida ou então de isopor triturado. Mistura tudo e vai ficar um substrato perfeito aí para você plantar as suas orquídeas terrestres. Então agora eu vou colocar uma pequena quantidade desse substrato aqui dentro do vaso, vou cobrir ali a camadinha de drenagem que eu fiz. Ó, coloquei bastante substrato já, agora eu vou pegar a minha orquídea e vou colocar ela aqui por cima. Bem centralizada aqui porque ela tem potencial aí para emitir brotações para todos os lados. Então coloquei ela bem centralizada aqui dentro do vaso. E agora eu vou completar em volta com o substrato. Aí eu vou colocando substrato, vou ajeitando esse substrato bem, vou apertando para ela ficar bem firminha aqui, senão ela não enraiza, ela precisa ficar firme aqui no vaso para ela enraizar e se desenvolver bem. E uma outra coisa, a gente não deve soterrar esses pseudobulbos que elas têm, ó, gordinhos, essa parte gordinha dela aqui embaixo, com substrato, senão pode apodrecer. Então, tenha bastante cuidado aí na hora de fazer o replante, coloque substrato somente em cima das raízes. E eu já completei aqui com o substrato, agora eu vou só dar uma ajeitadinha aqui, apertar para ela ficar bem firminha. Esse substrato é bem solto, né? Então, tem que apertar bem. Aí, sozinha aqui nesse vaso, ela vai se desenvolver super bem. Esse vaso tem 5 litros, então dá para ela ficar um tempinho aqui nesse vaso, pelo menos uns 2 anos, eu acredito. Aí depois de 2 anos a gente precisa replantar porque ela enraiza demais. Então, pelo menos a cada 2 anos, faça aí o replante das suas orquídeas terrestres. Então, essa daqui, que é a Phaios ou capuz de freira, já está aqui plantadinha. Olha aí como que ficou esse replante. Tá bem bonitinha, vou deixar ela aqui no cantinho.
para a gente replantar a outra. Aí para fazer o plantio dessa daqui, eu vou reaproveitar o vasinho que elas já estavam. Então esse vasinho aqui, ele é um pouquinho menor que o outro, então eu acredito que ele tem aí uns 4 litros. Aí vou fazer da mesma forma, vou colocar isopor aqui no fundo para ajudar na drenagem. Vou colocar também um pouquinho de pedra brita. Olha aí como ficou. Agora eu vou colocar substrato. Deixa eu pegar aqui a planta. Coloco ela aqui no cantinho. E aí eu vou pegar o substrato aqui para colocar dentro do vaso. Da mesma forma que eu fiz o primeiro replante. Coloquei uma boa camada de substrato aqui já. Agora eu vou pegar a planta, vou posicionar. Também não cortei as raízes dela todas. Essa daqui, ó, acabou saltando um pseudobulbo na hora que eu fui fazer a limpeza dela. Olha aí. Eu vou plantar ele aqui junto, porque quem sabe ele emite aí um brotinho. Aí deixa eu ajeitar bem essas raízes. Também vou plantar ela centralizada aqui nesse vaso. E agora eu vou completar aqui em volta com o substrato. Vou apertando assim para ela ficar bem firme, ajeitando o substrato aqui em volta dos pseudobulbos, sem soterrar eles. Essa daqui tem o pseudobulbo mais compridinho do que o pseudobulbo da Files, da capugifrira. E já tá bom aqui de substrato. Aí depois, se esse substrato abaixar, eu coloco mais um pouquinho. À medida que a gente vai regando, ele pode abaixar um pouquinho, né? Então é só colocar aqui, vir aqui e completar com um pouquinho de substrato. O bom é que já tem até o nomezinho dessa planta aqui, ó, pregado nesse vasinho. Quando eu fiz o plantio dela junto com a outra, eu preguei o nome que veio no vaso dela aqui. E ela chama Paphiocalanthe kryptonite. Aí, se você quiser uma planta como essa, você pode pesquisar aí na internet e ver se você encontra. Já adianto que não é uma planta muito fácil de achar. Essa daqui eu ganhei de presente, foi a dona Edna que me deu essa planta e ela comprou ela lá no Orquidário dos Anjos. Aqui, o pseudobulbo que sobrou, eu vou plantar ele aqui. Deixa eu só cortar aqui essas raízes que não tem nada. Vou só apoiar ele aqui por cima do substrato, porque ele não tem raízes. Aí a gente vai ver se ele vai brotar. Eu acredito que brota sim. Então, esse replante aqui também está pronto. Agora eu vou contar como que eu vou cultivar essas orquídeas, como é o cultivo delas. Bom, gente, então as duas orquídeas já estão aqui separadinhas, cada uma no seu vasinho. E essas aqui são orquídeas aí de meia sombra, elas gostam de sol, mas como elas têm essas folhas aqui, ó, bem fininhas, elas não aguentam pegar aquele sol muito forte do meio-dia. Então, recomendo que você coloque ela embaixo de um sombrite, pode ser aí um sombrite de 50%, que já vai ser o suficiente aí para elas florirem, já vai ser luz o suficiente para elas florirem. Ou cultive elas pegando aí o solzinho mais fraco da manhã. A adubação delas eu faço aqui com adubo orgânico, aí você pode usar o adubo orgânico da sua preferência. E também gosto muito de usar o adubo do tipo osmocote, que é aquele adubo de liberação lenta. Você também pode usar aí o da sua preferência. Aí, adube de acordo com o que pede o fabricante, com o que vem escrito no rótulo do produto. Em relação às regas, elas gostam aí de regas moderadas, elas não gostam de ficar com o substrato muito encharcado, mas também não gostam de ficar com o substrato muito seco. Elas gostam ali de um substrato mais úmido, mas é aquele úmido sem encharcamento, sem ficar molhado demais. É parecido com o que é na natureza, né? Onde elas crescem aí em meio àquela matéria orgânica ali, embaixo das árvores, com luz filtrada, e sempre é um ambiente úmido, mas como é bem drenável, não fica aquele ambiente muito molhado, parecendo um pântano. Então, fique atento a isso e sempre observe o substrato. Se você perceber que esse substrato já está quase seco, você pode fazer a rega.
Nesse substrato aqui que eu plantei, dá para cultivar aí na chuva tranquilamente. É um substrato bem drenável que não vai ficar encharcado aí por muito tempo. Então, esse foi o replante da Phaeos, ou orquídea capuz de freira, e também da Phaeos calante, que é a capuz de freira vermelha. Me conta aí nos comentários o que você achou desses replantes e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse conteúdo sobre as plantas. Vou deixar aqui na tela final o vídeo mostrando a floração dessas duas orquídeas e também uma playlist com vários vídeos repletos de dicas de cultivo de orquídeas terrestres. Eu espero por você nestes vídeos. Tchau, tchau!